Ju, quero saber o seguinte. Me conta como que veio essa história, como que começou você a começar a assumir esse teu protagonismo no Corpo Livre, porque você sempre trabalhou para os outros, ou tô errada? Eu queria entender, Não, você tá que, super assim, certa. porque é um movimento, esse momento de empreender, de você fazer um projeto que é seu, e você ter, não tem mais nada por trás, é você, com a tua caruda, entendeu? Não é mais a Ju Ferraz da agência, a Ju Ferraz a Ju Ferraz da. Hoje eu sou sócia da Holding Club, que é uma empresa que fatura, na verdade, que é um grupo de empresas, estamos falando de 6 empresas que faturam esse ano 300 milhões de reais. Gente rica. Não tem nada de rico. Tem nada de rico. Tem a ver com o tamanho da quantidade de eventos que a gente faz. Também tenho esse papel como influenciadora digital. Eu gosto de falar que eu sou uma influenciadora da vida real, porque isso tudo aconteceu para mim quando eu começo a contar as minhas histórias, quando eu começo a contar as minhas dores, quando eu começo a contar os meus desafios, né? Eu sempre fui uma mulher que gostava muito de trabalhar. E como você bem disse, eu sempre fui uma executiva. Eu sempre trabalhei para as pessoas. Eu achava que eu não tinha o poder e a capacidade de empreender. Eu tinha muito medo de ser livre. E é muito difícil dizer isso e verbalizar isso. Mas a verdade é essa. Eu no final do mês, queria ter lá um salário pingando na minha conta para que eu pudesse ter uma segurança financeira para sustentar a minha família, sustentar o meu filho. Por isso, eu me submeti a muitas coisas. Eu passei por momentos muito difíceis, momentos de falta de liberdade, de falta de entendimento, de falta de troca. E isso fez com que eu fosse ficando doente. Então... E você fala nos seus trabalhos, Ju? Eu falo isso na minha vida profissional. Profissional. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava, na verdade, eu sou formada em jornalismo, em Salvador. Eu comecei a minha carreira trabalhando como assessora de imprensa, em Salvador. Depois eu vim para São Paulo, fui trabalhar numa empresa de comunicação muito grande, uma das maiores empresas de comunicação corporativa do Brasil, que chama Impress Porta Novel, que é uma empresa do grupo Omnicom, o maior grupo de comunicação do mundo. Caramba. Minha primeira chefe chama Kiki Moretti, uma grande mulher, uma jornalista que pivotou o negócio, fez um negócio, uma potência. Depois eu trabalhei durante 10 anos no Glamurama, com uma jornalista chamada Joyce Pascovitch, que é onde a gente se conheceu. E ali eu criei um repertório, né, de networking, de relacionamento, de entendimento do que era comunicação. E depois eu fui trabalhar numa empresa de cenografia. Passei 2 anos e meio nesse lugar e hoje sou sócia da Holding Club. O que eu vi, né, nessa trajetória? Primeiro, que eu não era Ju Ferraz, pessoa física, né? Eu era Ju Ferraz da empresa, ou Ju Ferraz do Glamurama, como você bem perguntou. Tudo que eu fazia na minha vida profissional ou na minha vida pessoal, ela estava atrelada a uma marca. E isso me incomodava, porque é como se eu não existisse. Por exemplo, sei lá. Festa de meu aniversário. Tá. As pessoas iam e eu tinha que ouvir. As pessoas vieram não porque ela gosta de você, elas vieram porque você é Ju Ferraz do Glamurama. E aquilo me deixava muito mal, porque é quase como se eu tivesse perdido a minha identidade, é quase como se eu tivesse perdido a minha personalidade e a minha história de vida, né? Não era verdade que eu era Ju Ferraz do Glamurama. Aqueles amigos eram amigos que vinham da minha vida inteira, aqueles amigos eram amigos que eu tinha criado no trabalho, mas eles eram meus amigos, né? E é engraçado que passaram-se anos e muitos deles vieram, estão comigo ao longo da minha vida inteira. Mas você duvidou, Ju? Eu duvidei. Falar, tipo, não, eles estão comigo por interesse. Que rola, né? Nesse meio sempre tem um... É assim, Tati, hoje, graças a Deus, você ser líder, né? Você entende que você precisa trocar, que você precisa construir. Não importa a cadeira que você esteja sentada. Naquela época não era assim. Eu tenho 41 anos e eu cresci num mundo completamente perverso, né? Onde os líderes diziam que a gente não era nada, que a gente não era ninguém, que o que importava realmente eram as empresas. Então, sim, eu duvidei por muitos anos do meu potencial. Sim, eu duvidei muitos anos. Eu tive muitas incertezas, inclusive se eu fazia mudança de empregos, porque eu tinha medo de perder não só o meu equilíbrio financeiro, mas perder a minha credibilidade. E aí eu fiz um trabalho muito grande, muito profundo, com a Ana Raia, que é o meu farol, uma mulher que me instruiu e me ensinou. Na verdade, foi ela a primeira pessoa que me perguntou qual era o meu propósito de vida. E eu não sabia o significado do propósito. Eu não sabia verdadeiramente o que ela estava me perguntando. Não era eu abrir o propósito no dicionário ou dar um Google e entender o significado. O propósito, o meu propósito, o que é que eu queria deixar de legado. Então, a gente fez 1 ano e meio de trabalho. Você fez Paixão em Ação?
Eu fui a primeira turma do Paixão e Reação, mas eu fiz 10 sessões exclusivas com Ana Raia para eu me entender como ser humano. Para eu entender que eu tinha vontade de usar aquela roupa. Para eu entender que eu poderia usar, fazer o post que eu quisesse. Que eu poderia chegar numa mesa e falar a minha opinião. Porque a verdade é que eu fui silenciada por muito tempo. E não só eu, a nossa geração. Uhum. Porque a gestão de profissionais naquela época era assim que funcionava. Ô, Ju, só uma observação, né? Sabe que eu falo sempre, quando eu faço meu curso, e uma das coisas que a gente faz é o Ikigai. E pra você construir o seu propósito, né? Que é o que você ama, o que você sabe fazer bem, pode ganhar dinheiro com isso e ainda é algo que o mundo precisa. Quando você junta essas 4 esferas, você estaria vivendo o seu propósito. E eu sempre falo, gente, propósito é algo pessoal. Você pode achar lindo quem salva as baleias, mas se não for o seu propósito, dane-se aquilo. Foda-se. Aquilo não é uma coisa que vai te mobilizar, porque o propósito é algo que você acorda e que você aguenta o perrengue por aquilo. É algo que você acorda e teu olho brilha. E não tem dinheiro, não tem lavagem cerebral, não tem nada que faça o teu olho brilhar se não vem de dentro. E aí uma das perguntas que a gente fazia era assim, é o primeiro bloco, né? O que você ama? Tiveram mulheres que não conseguiram identificar o que ama. A gente pode fazer isso uma coisa boba, que é o que você tá falando. Eu não sei o que eu gosto de falar, eu não sei o que eu gosto de comer. Não, porque eu sempre atendo o desejo ou do outro, ou da empresa, ou do meu trabalho. E é uma loucura isso, como a gente vai perdendo a nossa identidade, que a gente acha que é da nossa identidade, mas quando a gente realmente tá lá, só a gente, tipo assim, não tem ninguém olhando. O que você ama? Você fala, fudeu, não sei. Esse assunto é um assunto até bem profundo, Tati, porque tem uma coisa do machismo estrutural, da educação, né, da mulher. Tem a questão de a gente tirar os véus e falar de assuntos tão delicados. Mas mais do que isso, eu acho que a gente se submete, a gente se perde da gente, porque naquela época, claro que a gente ainda tem muito a fazer, mas não tinha equidade de gênero, né? Você, às vezes, assim, eu me lembro que eu não tinha mulheres para me inspirar. Mulheres que eram iguais a mim ou parecidas comigo, para eu me sentir representada. O teu meio era muito masculino, né? Totalmente. Diferente do meu, o seu é bem masculino. Não, e assim, quantas vezes eu precisei me vestir como homem, falar como homem, bater na mesa como homem, para que eu fosse respeitada. Então, voltando para a primeira pergunta, como eu encontrei o meu propósito, eu tive que me desconstruir.